Yeah! Central Arena no ar, roda a vinheta! No programa de hoje, os principais coadjuvantes da história da NBA. Otávio Neto, o cara que narra tudo nesse Brasil. Que isso. Que introdução, hein? Ele é bravo demais. Tranquilo? Nós. Bom? Prazer. Além de um baita nerdola. Sabe nós. tudo. Como nós. Sabe Aqui, como tudo. E claro, Robert Júnior e Marcos Araújo É, fazendo parte desse timaço aqui, porque esse cara, nós trabalhamos juntos. Bastante. O cara é brabíssimo, sabe tudo, CDF, nerd mesmo, e além de tudo é gente boa. Mas eu vou te fazer... Eu vou começar esse programa falando o seguinte. O Brasil inteiro sabe que você narra bem. O Brasil inteiro sabe que você é bom no churrasco. Puta, Isso é isso verdade. aí ele é covarde. É, verdade. ele é Nossa. covarde. O Brasil inteiro sabe que você é Boston Celtics. Sim. A pergunta que não quer calar. O que é mais difícil de digerir? Uma carne muito bem passada ou a pipoca do Tatum? Nossa. Tinha que começar assim, Cara, né? Tinha que começar Começou assim. assim, cara. Ô, esse Boa vídeo tarde, pode né? envelhecer Ele mal, pode hein? envelhecer mal. Ah, mas a carreira envelhecer inteira do Ô, Tatum mal, é pipoca do Tatum! Eu vou aproveitar, assim, porque a gente tá numa semana que é a semana... Teve o Dia Mundial do Churrasco. Aí, ó. E tamo numa semana de uma pipocada do Boston Celtics mais uma vez pro Miami Heat em pleno TD Garden, né? Então é uma pergunta que vem bem a calhar, assim. É difícil, cara. Eu acho que eu vou dizer a pipocada do Tatum, viu? Tá difícil de Aqui, digerir, né? Tá difícil. Pô, a gente tá nessa fase, né, de playoff, chegando em NBA Finals e tal. Nós fizemos alguns jogos do Golden State Warriors. Sim. Então, assim, pô, era super divertido fazer os jogos do Golden State Warriors. Todo mundo que gostaria de narrar um jogo do Golden State Warriors, né? Porque aconteciam coisas nesse jogo. Verdade. Não era um jogo que ia passar batido, né? Sempre assim. Fora a grande audiência também. Fora a grande Sempre audiência. chamava muito público. É. Né? Tu acha que, assim, diante do que você acompanhou nessa temporada regular, Golden State Warriors acabou o amor, enfim. Ah, cara, eu acho que sim, cara. Eu acho que algo parecido com o que eu penso, por exemplo, do Chicago Bulls, mas não falando em dinastia, obviamente, porque o Chicago Bulls não teve isso, mas eu acho que não dá mais pro time ser esse a partir da próxima temporada. Eu Tem acho que que sair eles, alguém. eu acho que eles precisam de uma troca grande, eles precisam de uma reformulação, de um rebuild, de uma parada que mude o time, não só dentro de quadra, mas psicologicamente também. Eu Porque acho que o Warriors passou por várias coisas extra-quadra também, né? É. Desde a temporada passada, a gente sabe disso. É. E isso tá refletido ali. Eu acho que é difícil voltar assim, a ser o que era, né? do trio mortal do Golden State Warriors, 2 estão com problemas psicológicos. É. O Klay Thompson e o Draymond Green é problema psicológico, irmão. O Klay Thompson, quando... Cara, ninguém esquece como arremessa, meu irmão. Não tem como, não é Ainda isso. mais do Ele jeito é que ele mecânico, arremessa. O cara não desafia. É a cabeça, Só mano. Automático, Pergunta né? o Markel Fultz se... Não, o Markel Fultz estragaram o arremesso dele. A gente Não, sabe ele já até tinha hoje o que problema no aconteceu. ombro, né? É, Tá a todo gente não ferrado. sabe o que Mas é aconteceu isso, é muito cabeça. Os 2 principais jogadores ali, né? Dos 3 principais. Cara, eu acho que é muito cabeça. E aí, falando diretamente, puxando esse gancho de Golden State Warriors pro tema do nosso programa, que é falar sobre esses principais coadjuvantes da história da NBA, do basquete, enfim. Nesse trio, na época forte do Golden State Warriors, quem era o coadjuvante do Curry? O Draymond Green ou o Klay Thompson pra você? Cara, é uma boa pergunta, né? Porque aí a gente vai falar de um Big Three, né? E aí é algo relativo. Porque um é você role olhar player, pro um jogo. tá rodando ali, o cara. Agora tem um que é o Robin, meu irmão. Entendeu? Porque aí você vai falar, pô, do Big Three, um é o franchise player. E nesse caso é o Steph Curry, tá? E aí, pô, a gente faz muito exercício de quais são as maiores duplas da NBA e tal. Quando você pensa nessa dinastia do Golden State Warriors, a dupla que vem à sua mente é qual? É o Splash Brothers. Splash Brothers, né? Né? Então, nesse quesito, eu acho que é o Draymond Green que é o coadjuvante. Apesar de ser muito difícil de colocar ele como coadjuvante, né? Porque ele é um cara fundamental pro time. Se você tira ele dali, provavelmente... Ele é o motor da parada. fazia tudo Ele que funcionar. fazia tudo rodar. O aí. Stephen Curry Sim. tem aquele off-ball dele perfeito porque tinha alguém perfeito pra fazer os passes, O Draymond Green pra com a bola na enxergar mão. ele. É isso aí. Se não tem alguém pra enxergar o Curry naquelas corridas no fundo da quadra, É. né, o cara passa aqui, ó, fum, a É, forma a e perna. o pick, né? O pick and pop. Ele né? é O- sinistro, E a né? defesa aqui é Mas inacreditável. a pergunta é igual, se o Draymond é 2 ou 3?
É, como se fosse isso. É, Quem porque é o nesse Robin? caso- O Batman é o eu- Curry. Quem é o eu- Robin? o Robin Eu é acho o que Clay, então. eu colocaria o Draymond. O Tu colocaria o não, Draymond Clay? Green? Porque assim, eu acho que o Clay, assim, o que o Clay entrega, o Steph Curry consegue entregar. O que o Draymond entrega, o Steph Curry não consegue entregar. Sim. Tô entendendo. Então acho que a De importância complementar. dele era mais Da importante. necessidade de ter um cara como o Draymond Exato, Green. então assim, ele que dominava a bola, pegava o rebote, já, cara, assim, é muito bom quando você tem um cara que pega o rebote e já vai armando o jogo, porque você não tá passando pro armador e tem que esperar o time voltar pra ele. chegar lá no garrafão. Então, você pega o rebote e o time já tá lá e Bom você já tá ponto, bom ponto. arrumando Mas o ao jogo. mesmo tempo, se não tivesse um cara como o Klay Thompson, Criaria espaço pro... ele ia receber a dobra todo jogo, Todo no arremesso de 3. Isso aí. Não ia revolucionar o jogo. É. Ao mesmo tempo, se não tivesse o Draymond, como é que eles iam fazer aquelas jogadas de run and gun, por exemplo, que, porra... A gente é pode ótimo, botar, difícil. a gente pode Verdade. botar É difícil, o cara. Clay como Robin e o Draymond como asa noturna. O- Que é tá ali, O Gavião Arqueiro, né? tá ligado? Ele tá ali, meio que junto. Sabe um time que também tem a mesma situação? Um Big Three, ganhou muito, mas só que Seria o Lanterna Verde. pra decidir quem vai ser esse segundo aí, ó, é o Spurs, que tinha, obviamente, o Tim Duncan como o Batman do time. Tony e aí, Parker Tony Parker e e Ginobili. Ginobili. Quem era o Robin dele? Verdade. Eu acho que é mais... É difícil, né? essa comparação com o Golden State Warriors é porque, assim, eu acho que ela é um pouquinho até mais difícil de definir do que o do Golden State Warriors, sabia? Do San Antonio Spurs. Talvez. Porque o Parker e o Ginobili eram muito parecidos até no estilo de jogo. No estilo de jogo no sentido de ser muito diferente do que o Draymond Green faz nessa outra comparação Pra nossa, mim, né? Pra mim é Então- até fácil, assim. Eu não sei, pra mim é o Tony Parker. É? Pra mim, O dois. pra mim acho que é mais o O Ginobili. dois, sim. Eu também o acho que dois. é o então, aí o coadjuvante é o Ginobili. O que soa um absurdo a gente dizer, então. né? Sim. É porque Mas era não um deixa de ser. absurdo, E ele né? ganhou melhor sexto homem e tal. Então acho que a história E diz isso isso, também. porque eu fico pensando assim, o Tony Parker foi MVP das finais, então ele foi super importante, já foi 2007 ou... né, 2005 ou 2007? Que ele foi MVP da final, então eu acho que já tendo esse título, já dá uma importância um pouco mais do Maior do que o Ginobili. Ginobili. E o Ginobili muitas vezes saiu do banco, né? Então, assim, ele não era nem... Mas ele era aquele sexto homem que ele tinha minutagem de titular. Sim, é igual o Ele- Kevin McHale. É. Igual o- Começa no banco, aí dava 5 minutos, 4 minutos do jogo, ele entrava e jogava 30. 35. E a quantidade de game winner que ele coleciona na Porra. carreira também é brincadeira, pô. Eu lembro daquele Se toque o do narrador Harden. falasse for the win e era o Ginobili com a bola na mão, já Sim. comemorava. Já pô. É inevitável a gente, quando pensa também nos coadjuvantes, né, a gente não falar do Chicago Bulls ali, da época de Jordan e Pippen. O maior Eu Robin de todos os tempos. Quem? O Jordan? Não sei, não O sei. Pippen, Não pô. sei. Maior Robin. O maior Robin de todos os tempos. Então, isso, será que é? Ah, é, né? Você acha que Não? é? Porque, Não sei. porque ele Eu foi acho- basicamente... Só porque tem 6 títulos? É quase a carreira dele inteira, não só... É que teve um momento da carreira dele que ele não jogou como coadjuvante. Mas assim, é quase a carreira inteira dele na sombra do Jordan. É. Só que ele era uma monstruosidade. Ele, sem o Jordan, com os 2 anos lá, ele ainda jogou a nível MVP. O time continuou liderando o leste. Então, assim, Maior Robin. É, teve Ele a era esse campanha nível. igual a do ano anterior. foi igual, foi Em idêntico. número de vitórias. Sem o Jordan, tá ligado? Cara, Acho que ele é Quando o o Jordan vai exemplo pro do... beisebol, né? Então... Ele é o exemplo de... É o exemplo de Robin, né? É o exemplo Cara, de coadjuvante eu acho que é principal, ele. assim, cara. Eu fico pensando assim, se é ele... Eu acho que ele ganha mais atenção como o maior Robin, porque assim, o Jordan, claro, é o Jordan, aí um tem, gap tem um difícil, Pippen, e o Rodman tá um pouco abaixo, né? Então eu acho que assim... o Pippen era muito mais jogador. Não, que mas o- isso que eu tô falando, porque assim... nesse Rodman, né? time, eu acho que o coadjuvante, se é que dá pra gente falar assim, Eu não tô nem porque era um entendendo cara o que é não o era significado low disso. profile fora das quadras, seria o Dennis Rodman, pô. Ele seria o coadjuvante desse time. Porque ele fazia o trabalho sujo e aparecia pouco no sentido quadra, tá? Porque fora das quadras ele Aparecia era um um pouquinho, fenômeno, né? né? Então, É, por isso que eu falei que é difícil, porque o cara não era nem um pouco low profile. É. Mas o coadjuvante desse time, que fazia o trabalho sujo e tal, pô, o pivô reboteiro, era o Dennis Então, Rodman. mas nem aí se o Pippen importar. ia ser o quê? O Pippen é o quê, então? Pô, ele era a estrela lá do Jordan. É o Obviamente Robin. que o É o Jordan... Robin. Obviamente que o Jordan extremamente Então, acima Robin, dele. ó, é Mas ele assim, era ó. uma das estrelas do time. Obviamente. É igual a gente tava falando do Big Tree ali, do Draymond Green e Essa tal. que é a grande discussão. O Jordan, ele é o Batman, o Pippen é o Robin, o Rodman, ele é tipo o Alfred.
tá ligado? Ele resolve um monte de coisa, resolve mas todos ele... os problemas. Ele É tem o a chave- comissário Gordon, Tem a né? chave da Tem a casa, chave da o comissário casa. Gordon. Comissário Gordon. Comissário É ele que Gordon. liga o bate-sinal. Porque isso é aí. justamente essa é uma boa discussão, porque aí É o quando Phil você fala Jackson. assim, pô, mas o Jackson. Pippen, aí fala, tipo, mas o Pippen é uma super estrela, ele não era o coadjuvante. Mas... Né, assim, é porque assim, tem o cara que é o número 1 do time. Então, se tem o número 1, a gente tem que ter o número 2. Aí me vem na cabeça a grande dúvida que eu tenho até hoje. O Los Angeles Lakers era do Shaq ou era do Kobe? É uma pergunta que aí hoje eu não sei responder. Era do Shaq, fácil. Eu não tenho Não essa acho que certeza. era. Eu não tenho essa certeza. Porque Cara, justamente pra mim isso, é a gente muito tem que Shaq. colocar alguém como número 1. O Shaq. Porque aí depois vem 2009 e 2010 É, também. mas o Shaq já não tava no time. Então. é outro. E aí era outro o É esquema. porque Kobe ainda, o né? Shaq, ele era o melhor jogador, tipo assim, o maior jogador ali. Mano, assim, Não era os números por dele muito. era Não. bizarro, mano. Não, era. Mas se você olhar os números do Kobe impagável. também é. Não, mas o Shaq era igual 38 pontos por jogo, 4 tocos, igual 13 não Assim, era isso tudo a também. questão é Era que assim, o número 1 não conseguiria viver sem esse número 2. Por conta. Porque normalmente, quando a gente vai falar desses números 1, são os caras que realmente ganharam os títulos, fizeram tudo. E eles, caras, nessas campanhas tiveram esse número 2. Mas, porra, aí vai falar, aquela mesma história, né? O Jordan só é o Jordan porque tinha o Pippen. Verdade. Já viu vários comentários? Já viu? É, Já Igual a viu? gente falou, o Curry só é o Curry por causa do Draymond. Então, Só é pra uma me parada falar, bizarra. O Shaq, durante os 3 three-peats, né, as 3 finais seguidas, em média teve 36 pontos por jogo, Meu 15 Deus. rebotes, 3,5 assistências e 3 tocos por jogo. E errando o lance E o livre. Errando lance livre sem parar. Eu tenho O que fazer uma Kobe deve pesquisa. ter, o Kobe deve ter uns 27 Cara, de mas média, assim, tá é ligado? super importante, mano. É porque, cara, tipo assim, a gente tá pegando os grandes times da história e a gente tá falando ou de Big Threes ou de grandes duplas que não dá pra gente colocar os caras como não protagonistas. Ó, eu tenho- Se a gente eu tá tenho- falando de coadjuvante, a gente tem que ir numa outra peça. Esqueceu Igual eu falei a- do Rodman, tá ligado? Olha, só me provar o ponto aqui. Lakers, no 3P, o Shaq, 35,9 pontos por jogo, o Kobe, 22 pontos por jogo. Não era isso, não. Não é possível. O Stat Mills tá... Tu olha os números das finais, o Kobe fazendo 30, O 29. Stat Mills tá... Você acha que o Stat Mills tá... Isso tá falando dos 3 anos inteiros? É, dos 3... Ah, não, das a três média finais. dos três? Porque aí pega a temporada regular também. pega Aí aqui. foi Não, caralho. não, eu tô falando das finais. As 3 finais... tá. Caralho. Tá aqui, 35,9 Então, a pontos por discrepância jogo. aí. Então, Kobe Bryant, 22. 15,2 Mas aí você bota o Kobe rebotes, como coadjuvante? Não dá pra botar. É Quem que porque era o eles nem coadjuvante se desse time? aceitavam muito assim nessa Não, mas o posição. Kobe Era naquela o época tinha Derek 21, Fisher, 22 com anos, né? certeza, Então, pô. assim, Aquela bola dele do 0.4, Meu Deus. aquilo ali é lendário. contra os Porque Spurs. pouca E o gente foda- lembra que o Tim segundos Duncan- antes o Tim Duncan tinha feito uma bola Sim. miraculosa também. Foda. Mas E aí só que- depois ele faz uma que, pô, Quem que você acha É um o absurdo. maior Robin? Assim, seria o Kobe, o Scottie Pippen ou o Kareem É que o Kobe Abdul-Jabbar? não se botava nessa. Mas que esse Kareem, lugar. quando vai pra... O LA. Mas o Kareem ganhou 5 títulos. O Magic era o Batman, né? E o Kareem Não, era... eu acho que Então, o time era do Kareem. Mas só que o Magic, ele Essa é vai uma discussão. tomando o protagonismo. É uma passagem de como ele é. bastão, né? É. Ele vai subindo. Mas você acha, Mas o time jogava até pra ele. mas você acha que o Magic era o Robin, então? Eu acho tanto que ele tem esse momento que ele, tipo assim, deixa eu agora fazer essa parte, sabe? É o problema do Shaq e Kobe que não tinha essa conversa, que os caras não conseguiam. porque- O Kobe não aceitava. Eu, tá ligado? eu acho que o é porque o era um Shaq outro tava- relacionamento, É né? muito Eu acho que diferente. o Shaq, na cabeça dele, tava assim, eu sou o melhor, mais foda. Sim. Aí o Kobe tava chegando mais e mais perto que ele, aí chegou num ponto que ele tava Roubando a igualado ali. Sim. Sim. E ali foi quando os dois falaram assim, não vai dar. Separaram, né? É porque se você pegar o Celtics lendário da década de 80, McHale e Larry Bird. É, o McHale, o McHale é o Robin. É. Beleza, mas ele não era um protagonista do time? Não dá pra você dizer que ele era o coadjuvante, entendeu? É, porque Porque é muito aí- difícil. aí- Esse, É como se esse fosse- conceito de Aham, coadjuvante, ele é cruel pra Ele, caralho. ele, Aí você ele é tem o Robert interpretativo, Parrish. ele é de Então, opinião o de Parrish cada pra um. mim é o coadjuvante, Sim. É. entendeu? Sim. Os outros É, dois o- são Não. protagonistas. Mas o O Bird time era não o necessariamente cara. tem só um protagonista, né? Era o cara. É, era ele. a gente tem isso, né? A maioria dos times bons tem pelo menos duas estrelas, três. duas Pra super ser estrelas. campeão Pelo e menos. tal. O Boston de 2008. Quem que é o Paul coadjuvante? Pierce era o Batman, o KG Pra era mim, o Robin. era o E o Ray Ray Allen, Allen. é o Robin. É. O Batman, quer Não, dizer. quem é o coadjuvante do time? Era o Acho Rondo. que o Rondo. É. Então nesse Celtic saiu o Robin, é o Garnett.
Cara, pra mim é porque, assim, o Pierce, Big ele foi draftado pelo Boston. Eu acho que os torcedores tinham mais identificação com ele. Entendi. Ele que era meio que o cara que passou por tudo com a franquia. Desde Aí as vacas magras, Sim, né? aí o Garnett chegou, e o Ray Allen, claro, chegou também. E o Rondo foi draftado um ano antes. Mas eu acho que ele era meio que a identificação do time, era Total. ele. Tá. Eu torço pro Mas ele não Celtics era por uma causa super dele. estrela Ele também? Ele é o GOAT. Mas ele também não era uma super estrela? O Garnett? Como É, jogador, o sim, Garnett era sim. melhor Não, que o Pierce. Já Exato. sei, pra gente Isso, resolver, isso. qual é o conceito de coadjuvante pra você? Então, O que é um coadjuvante? o coadjuvante pra mim é o cara que pode ser importante, pode brilhar em determinados momentos, mas que ele não é colocado no panteão das grandes estrelas do time. Tá. Então, Então, se um time tem Jordan e Pippen, são 2 estrelas, tem que ser alguém abaixo dele. É, por isso que eu falei o Rodman. Tá. O Rodman já Entendi. tinha sido coadjuvante nos Bad Boys Tá, no final dos sim. anos 80. então sim. se nós vamos voltar Porque era Golden Isaiah State, Thomas e Dumars, certo? É, isso aí. O É, Dennis isso aí. Rodman era um coadjuvante. É, isso aí. Certo? Era isso E aí. ele foi pra ser um coadjuvante no Então, no Chicago voltando pro Bulls também. Golden State, é mais E era um Andre ótimo Iguodala. coadjuvante. Então, o Andre Porque aí Iguodala- você vai considerar os 3 estrelas? Você vai mudar sua opinião, porque aí você vai botar Não, um assim, Iguodala. porque antes, então, assim, tava ensinando o gringo aqui o que é essas palavras. Então, eu não sabia nem- eu cheguei aqui, que porra é essa? Dicionário. Se ensina o gringo. Mas, assim, eu achei que era, assim, quem é o número 2 do time. Mas se você vai me perguntar, assim, porque o Draymond, ele foi um All-Star, né, assim, votado como 6 ou jogou 7 vezes, sei lá. 6 a 7 vezes, mas todas as vezes que ele foi campeão, ele também foi no All-Star. Então, assim, o Andre Iguodala era aquele jogador que você não esperava muito, que ele já estava na segunda parte da carreira dele, né, mais Mas em ele era decadência dele. importante. Mas ele ganhou o Finals MVP. Sim. Então, Esse assim, Finals MVP dele também, vou te contar. mas Teu porque, conceito assim, é esse aí? Também? Não, eu tava pensando mais nesse sentido também da segunda estrela do time. O cara acho que eu tô um contigo. abaixo, tá ligado? Porque eu entendi o que ele falou. Que realmente obviamente o cara ele é protagonista da parada. Mas existe ainda ali a grande estrela, a capa do pôster, o rosto do pôster. Sabe tem por quê? aquele rosto, tá ligado? Tu tá com a camisa do Miami, eu lembrei de uma coisa aqui. Eu Assim, queria falar disso. A questão é assim, é porque quando a gente fala do Chicago Bulls, cara, o Jordan tá muito longe, mano. É. É muito Sim. bizarro, né? Sim. Aí essa comparação fica meio, putz. aí o Aí se a Pippen- gente pensa no Miami Heat, que Então, tinha traz. o seu protagonista, Uhum. o seu protagonista, Sim. que era o D-Wade. Ídolo. Sim, ídolo. E já aí chega campeão uma- MVP de final, já. É, aí chega um outro brabíssimo que é o LeBron. Eu não vou nem Sim. falar do Chris Bosh. Aí chega Não, o não. LeBron, que é um outro cara que assume esse protagonismo, ou os dois viraram a estrela Então, e depois qual o Chris foi a parada? Por isso que eu vim com a camisa. Não foi pra zoar o Bosh. entendi. Porque Ah, porque a parada é uma história. Eu tava falando que era É o show. gancho. É, Vamos que lá. era tipo assim: o Dwayne Wade ele já era aprovado. E ele já era o cara da cidade há alguns anos. Uhum. Quando chega o LeBron, todo mundo sabia que o LeBron era melhor que ele. Inclusive ele. O Dwayne Wade sabia que o LeBron era melhor que ele. Por isso que ele queria jogar com o LeBron. Só que a parada é: o time é meu. Então no primeiro ano, eles batem cabeça com isso. Não de se dar mal, mas Sim. enquadra. De quem é a bola? Tanto que na final eles tomam um nó tático. E aí, isso já é falado, eles já falaram sobre isso, que no segundo ano, na off-season, o Dwayne Wade fala, cara, você tem que ser o número 1 do time, e eu posso ser o segundo, a bola fica mais com você, e a gente vai funcionando melhor, você coordena mais o nosso ataque e tal, vamos assim. E aí eles mudam até a forma que chama tipo, número 3, Marcos, não sei o quê. Eles chamam primeiro o Dwayne Wade e o último O último é o sempre é o LeBron. brabo. Aí eles fazem A isso, ser tá ligado? anunciado, né? Fica um em primeiro, o outro em último. E antes era foi- o Dwayne Wade sempre. E os banners mudam. Que era tipo, o LeBron ficava o Dwayne Wade no meio, aí ficava o LeBron, o Chris Bosh, não sei o quê. Aí muda, o LeBron vai pro meio, vem o Dwayne Wade pro lado. Então, tipo assim, o Dwayne Wade sempre foi o protagonista do time. Mas nesse período, quando ele, Ele falou, cara, aceitou ser coadjuvante. ele aceitou, depois que acaba, ele volta a ser, E tá ligado? isso foi diferente, eu acho que no Boston, com o Big Three deles, é que quando e o Garnett até fala assim, eu cheguei em Boston e eu falei assim, Pierce, o time é seu, eu tô aqui pra ajudar você a ganhar um título. E você vai me ajudar a ganhar um título. Mas eu acho que foi assim, concordado antes da temporada começar. Então assim, a galera já chegou e falou assim, a cidade é sua, o time é seu, eu tô aqui pra ajudar você. Que foi um pouco diferente. Aí nós temos igual o Kevin Durant,
quando ele foi pro Golden State. Kevin Durant Boa lembrança. é o protagonista onde? Então, Cara, ele é Porque, protagonista de porra, todos. ele só vai pro todos lugar os- que tem bravo. em questão de basquete, ele Ele é sempre é número um. protagonista. não. E uma Não, dupla... nessa Talento, conversa, nessa talento, ele é- conversa. Em talento, ele sempre é o 0-1. Tô falando né? nessa conversa. Mas no OKC ele era o protagonista. Era. no OKC ele era. Depois No OKC ele disso, era o protagonista. depois Tipo, disso eu de tenho minhas tudo. dúvidas. Quando ele Ele vai era pro a Golden ponta State, do quem era? triângulo, né? Ele era. Quando ele vai pra Golden State, quem era É o porque aí depois protagonista? ele chega... o Aí dono... já não era ele. o Curry era, Aí é o era o Curry, Batman, mas só que esse era o Robin Só que com ele ganhou- o veneno do bem, né? Só que ele ganhou 2 MVP Finals. Não, sim. ele era o melhor jogador do Golden State por basquete. Mas o time era do Curry. Sim. É igual o Garnett é melhor, é um jogador melhor, Do que o Paul historicamente, em todas as temporadas, melhor que o Paul Pierce. Mas assim, o time, a Pierce. Era cidade. do Paul Pierce, Se você perguntar de cidade assim, pô, você pode trocar um. Eles vão trocar o Kevin Garnett porque eles têm aquela. né? Eu acho que o seria a mesma apego. coisa com o Dwayne Wade em Miami. Você sabe que o LeBron é melhor, mas a cidade ama o cara já que tá você, rolando uma você conversa. drafta Eu tava ele. vendo depois O desse Garnett, jogo. eu sou suspeito pra falar. Eu sou amo o Garnett É também. absurdo, não é? Pô, pelo amor de Foi Deus. um dos sou únicos muito fã. caras que eu tive coragem de pedir pra tirar foto, pô. Porque eu não peço pra tirar foto com Mas ninguém. por quê? velho. Vergonha? Não, eu não tenho costume, assim. Eu Sim. admiro e tal, mas, pô, não preciso de uma foto com a pessoa pra Entendi. manter essa admiração. O dia que ele ficou do meu lado, Pô, tá maluco? eu fiquei tremendo, eu não conseguia trabalhar, pô. Cara, quando eu Eu conheci fiquei o Paul maluco, Pierce eu falei, também, cara, eu não acredito. Eu fiquei igual uma criança vendo um super-herói. Foi quando cara. isso? Conta isso. Foi ano retrasado. Caraca, tem pouco Agora, tempo. então, pô. Foi, pô. Eu tava em Vegas, no Allegiant Stadium. Gastando um- Eu tava trabalhando, pô. Tava trabalhando, eu ia fazer... Era Arsenal e Chelsea o jogo? Jogo de pré-temporada, Ah, tá, pô. tô ligado. Tava cobrindo lá e tal, trabalhando. E aí eu tava atrás do gol, assim. O jogo seria no dia seguinte, esse dia era reconhecimento de gramado e tal. A gente ia fazer entrevista coletiva, ia ter umas exclusivas com os caras do Chelsea, do Arsenal e tal. Aí eu tava ali atrás da placa de publicidade. Aí daqui a pouco atrás, assim, onde era a arquibancada, tem tipo um platô, assim, um paredão. 2 metros E aí 10. eu tô vendo um monte de câmera, assim, e um cara no meio. E esse cara que tá no meio, que tá encostado na parede, é o Kevin Garnett, pô. Estavam nada. gravando um documentário com ele, com boom, assim, com microfone no alto. Eu falei, Caraca. cara, eu não acredito. Aí eu olhei pro câmera que tava comigo, que é muito torcedor do Boston Celtics também, e falei, cara, olha quem tá ali. Eu tô tendo Sinistro. é uma miragem? Aí ele falou, não é possível. Só que tava cheio de segurança, assim, sabe? Tava super foda. sem querer ser incomodado por ninguém. Eu falei, cara, eu vou tirar uma foto com ele, eu vou pelo menos falar com ele que eu sou um grande fã. No Sim. mínimo, eu vou cumprimentá-lo. Aí eu fui lá, uma hora que eles meio que pararam de gravar, assim, eles ficavam gravando e parando, gravando e parando. E os caras super não queriam que a gente chegasse perto, assim. Os caras mó babaca, assim. Caraca, mano. Aí eu fui uma hora e falei, pô, Kevin, sou muito seu fã, sou do Brasil e Deu tal. pra chegar só de queria... boa? E o cara tava ali com a câmera, só que na hora que eu já cheguei já falando, Ah, o cara tá. ia falar o quê? Aham. Ele já tava falando no pra todo mundo, assim, né? Uhum. É porque era também uma área super restrita, assim, só quem tinha credencial E vocês estavam tava ali, né? trampando ali. É, Então ninguém ficou assim muito em cima, né? sim. Aí ele, pô, meio marrentaço daquele jeito dele, né, e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, posso tirar uma foto? Ele, pode. Aí o Caio Cruz, que é o torcedor do Boston que tava comigo, tirou a foto, aí o Caio foi pedir pra tirar ele. Não. Já saiu, ele deu um pé boladão, tá ligado? que vacilo. Aí o Caio não tem essa foto, Caralho. mas eu tenho essa foto, tá lá no meu Insta, depois você vê. Cara, lá. vamos que botar maneiro. eu, isso, vamos botar eu e o aí, Kevin mano. Garnett lá. Caraca, Pô, mano. mano, ele é um loucura. daqueles caras assim. Cara, eu acho que o Kevin Garnett é o. Porque eu perguntei ao meu irmão, assim, nós somos Celtics fanáticos, e eu perguntei a ele, cara, assim, qual jogador do time de 2008 você acha que esse time hoje mais precisa? Ele falou assim, mano, se nós tivéssemos o Kevin Garnett, ele ia dar um tapa no Jason Tatum todo jogo, jogar, ele ia empurrar o Jaylen Brown pro chão, ia dar um tapa no Porzingis. É outro tipo de jogador. Assim, Ele é muito sinistro, né? É. cara, assim, quando todo mundo ia arremessar depois de um apito, e ele pegava lá a bola, ele não deixava nem a galera arremessar, assim, a mentalidade dele era... O Kevin Garnett, pra mim, é o estereótipo do jogador de basquete, mano. Tipo, é assim, Perfeito. quando eu penso no jogador de basquete, eu penso naquele cara, tá ligado? Perfeito. Eu acho ele absurdo. Gosta da treta. Não, trash talk o podcast dele é maneiro Ele pra cacete. maneiro, Ele pô. pisca. engraçado. Ah, ele é um bom né? ator também. Ele É. mete assim, né, Pô, aquela marra Joias dele. Brutas, Pô, lá, que ele fez brabíssimo. com o Adam Sim. Sandler. Com Adam Você já Sandler, viu né? esse Sim, filme com o Adam aquele Sandler? filme é... Ele é muito mano. bom, né, mano? Ele é bom, muito bom. Ele é bravo, ele é bravo. Ainda continuando nessa história de Wade e LeBron aí no Miami, né, só dando a continuidade no que tu falou, porque aí o LeBron James, ele pega
esse protagonismo. Sim. O Dwayne Wade passa a ser o número 2, É, né? E é óbvio que quando a gente olha pra trás lá em Cleveland, ele era o número 1, né? o Porra, LeBron, e aí o Kyrie Irving era o número 2, era o Robin e tudo mais. Aí o LeBron, ele vai pra Los Angeles ali, depois também junto com o AD, continua. Eu acho assim, na minha opinião, LeBron, e é o que a gente chega nessa discussão aí sempre do GOAT, né, do 1 e 2, são os caras que são os únicos imbatíveis nessa posição de número 1, cara, porque não tem outros, né, tipo... Até na seleção, se olhar legal, ele Não, assim, também era. a gente colocaria o Kareem, mas a gente tem dúvida sobre o Kareem e o Magic, vai. Eu acho que nós tiramos mérito do Kareem porque ele jogou nos anos 70 e 80, então assim, eu sei que quando você pergunta igual Charles Barkley e o Shaq, quando eles fazem a lista deles, o Kareem tá sempre 2, 3, sim, os caras, eles dão muita moral pra eles. Eu nunca vi um jogo porque eles ao viveram, vivo dos né? caras, né? Isso faz diferença. E ele era considerado o melhor jogador da história, né? Até Igual aquele o momento Shaq, ele era, Shaq coloca o Hakeem Olajuwon no top 5 dele. Porque ele jantou ele, né? Mas eu acho que tem, Qualquer pessoa muito de uma isso, geração abaixo da nossa, assim, entre LeBron e Michael Jordan. Não tem nem conversa. A grande maioria vai falar LeBron. Pô, a maioria vai colocar o Steph Curry no top 5. Tem muita gente que bota o Curry já. Entendeu? Então, assim, o Steph Curry não tá no geracional, top né? 10. É difícil. É de quem você tá assistindo ali, né? E tem impacto. Se a gente fala do futebol também, tem muita gente que acha que o Messi é o maior jogador da história. Ignoram o Pelé, tá ligado? Pô, mas é o Messi mesmo. Aí, ó. O jovem Fernando Medeiros aí, ó. Calma, só que ele viu só o Messi. Só viu o Messi. Mas aí se a gente tiver que achar Ele só gente que só provou viu o Pelé, exatamente o que a gente tá falando aqui. Mas a gente, antes aqui, a gente tava conversando em off, tem um time aí que é cheio de coadjuvante brabão. Tipo, todo mundo joga bem pra caramba. Obviamente tem um cara sinistro, mas tem esse segundo que ele não toma nenhum. Eu fico brincando que ele é o Pippen da nova geração, assim. Só pela falta de atenção que ele leva, que é o David. Que é o Jamal Murray. Quem é o número 2? Jamal Murray, né? Jamal, né? Cara, a gente esquece. Mas Mas aí você vai botar ele como roleplayer. coadjuvante? Ele não é Eu coadjuvante. colocaria. Ganhou o jogo da série decidindo aí. Jogando nada, Game que winner. desgraçado, Não, cara. eu colocaria. Eu Eu colocaria acho que ele o como coadjuvante não pode ser um cara que direto é clutch. Ele é muito clutch. Um coadjuvante Ele é pode ser muito. um All-Star. Pode. Pode. Então ele pode ser um claro que All-Star. pode. 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 Não, são vários. Só que ele é um cara que, assim, ele aparece em determinados momentos, entendeu? Ele não tá sempre aparecendo. Quem você acha que é o coadjuvante do Celtics hoje? Do Celtics hoje? É. Porque, sabe, você tem o Tatum como o Batman e o Robin como o Jalen. Seria o Derek Derek White. White. Seria Então, o Derek eu White, iria o Derek Megamente. White também. Eu acho que ele é Que mais... de vez em quando ganha o jogo sozinho, entendeu? Quando precisa ele tá Rouba lá uma e bola, tal. dá um Só que- toco. Exato. Essa temporada dele tá fantástica. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Só que é um coadjuvante super de luxo, né? A isso gente aí. só tá falando de coadjuvante de luxo aqui. E também tem o Drew e o Porzingis também, né? E não Russell Westbrook é coadjuvante, então, pra vocês ou não? Cara, Essa é uma eu boa acho que... Porque eu tava pensando aqui no cara que surgiria essa dúvida. Porque assim, é porque ele aceitou ser. Por que o Clippers melhorou pra caramba essa temporada? É ele vindo do banco, né? Porque ele chegou e falou, cara, eu aceito ir pro banco e tal, não sei o que, beleza, pelo bem geral do time. Eu acho que ele é o Batman num time que não vai ser campeão, né? Assim, porque tem muitos jogadores aí, igual o LaMelo Ball é o Batman do Charlotte Hornets. Sim. Mas ele nunca vai ser um Batman de um time campeão. Né? Então, Será? assim, eu acho que não. Não sei. Eu acho que precisa de um... Se ele for pra um time estrelado, ele certamente vai ser um coadjuvante. Exato, isso que eu tô falando. Se ele vai jogar com... É igual o Damian Lillard. O Damian Lillard era um Batman em Portland, no Blazers, A vida a vida inteira, né? inteira. Vai jogar com o No Giannis. Bucks. Não dá, mano. E o Giannis falou que o time é dele, né? Falou que o time é do Lillard. Eu tô Isso. aqui pra ajudar o esse Lillard a ser campeão. cavalheirismo. É porque ele é um cara maneiro. É por isso. Porque ele sabe que o time é Mas dele. todo mundo sabe que o Giannis é O o Giannis. Westbrook, ele só foi protagonista de um time, tipo, não protagonista, mas tipo, o 0-1 do time, no período que o Kevin Durant saiu. Porque com o Kevin Durant, ele era a segunda peça.
depois, quando ele começa a trocar de time, Ele ele sempre tá atrás de uma outra grande estrela. Bradley Beal e Washington. Aí eu já... porque o Bradley Beal já era de lá, né? Mas pô, basquete, Bradley- sei lá. Mas ele era o cara da cidade, como você fez a comparação do Dwayne Wade. James Harden no Houston. Com certeza ele era o segundo. Né? Los Angeles, com certeza. Los Angeles era o quinto. Os dois times, né, de Los Angeles. Então, assim, você tem uns caras que... Cara, por isso que nós falamos... Cara exagerado. Uma vacinação. Não, eu adoro o O cara era Westbrook, pior pô. do que sei eu lá. gosto do Westbrook também, mas eu não acho que ele Eu é gosto o... dele também. Defendo ele. Eu não acho que ele é o pra caramba. número 1 num time campeão. É isso que eu tô falando. E É. nós falamos muito sobre isso. Igual tem jogadores que você vai ter muitos bons números em times ruins. Aí quando você vai para um time bom, você some. Bradley Beal é um exemplo disso. Lá em Washington, nos Wizards, ele tava marcando 25 a 30 Ele já foi pontos. Foi na sextinho temporada da liga. 2 ou 3 vezes. foi Duas sextinho vezes. da Então aí você vai jogar num time realmente bom. E a coisa é diferente, mano, assim. É. E isso era sempre assim, igual você tem... Eu acho que tem caras que não necessariamente estão preparados pra serem protagonistas, entendeu? É verdade. E vice-versa, Jogam né? muito, e aí às vezes ele tá numa condição de 2, que é esse coadjuvante ou o segundo protagonista, mas quando ele precisa ser o primeiro, ele não consegue. assume, né? Às vezes ele até entrega em números e tal, mas chega na hora de ser clutch, chega na hora de ganhar o campeonato, chega na hora de decidir jogos e tal, o cara não Sim. consegue. Cara, Sim, é verdade. Você cara- pega o exemplo do Pippen que a gente tava falando aqui, pô. Quando o Jordan sai, a gente falou, né? Ele teve números fantásticos, repetiu o recorde da temporada anterior Isso e aí. tal, mas tem o episódio da briga lá com o Phil Jackson, porque ele não aceita que o Phil Jackson desenhou que a jogada contra o Knicks era pro Tony pro Kukoc. Kukoc fazer, Ele né? não aceitou. E aí ele não aceitou, brigou, resolveu não voltar pro jogo. E o Kukoc acerta a bola e tudo mais. Só que, pô, ou seja, o cara não tá preparado pra ser o protagonista do time. Às vezes em questão de postura também, sabe? É, Às não, vezes ele com entrega em certeza número e tal, isso de postura mas faz a diferença. postura de um cara que é o número 1, ele tem a liderança, ele tem o exemplo, ele tem uma série de fatores ali que muitos caras, às vezes, sendo 2, eles são excelentes, mas a partir do momento que ele precisa ser o 1... Sabe o que é um cara É isso que assim? eu tô falando. Kyrie Irving. Sempre quando ele teve alguém acima dele, ele funcionou assim, um basquete perfeito, jogando muito, Foi campeão. calminho, foi campeão. Mas quando ele foi o 0-1 do time, ele surtou, que foi em Boston e também no Nets, né? Verdade. Que teve o período do Interessante Durant que ele... Cara, o Kyrie Irving é um dos caras mais talentosos, né? Assim, todo mundo concorda com isso. A habilidade, assim, inacreditável. Mas, assim, é um cara que... Eu queria ver a carreira dele, se ele tinha aceitado que ele era um dos melhores 2, né? Segunda estrela, porque ele poderia ter ficado com o LeBron. Sim. Né? Assim, e o que seria o Cleveland e o LeBron hoje se ele não Será tinha que o LeBron pedido, teria saído? pedido uma troca? Quando ele vai pra Boston, cara, assim, ele também, assim... Ele foi logo com um rival também, né, mano? Caraca, isso é foda. E, mano, assim, ele tinha tanto talento em volta dele, cara. Tinha o Tatum, o Brown, o Al Horford tava lá, o Gordon Era só ele Hayward tava fazer o lá. time jogar, né? Mas ele não conseguiu fazer isso, então, assim, é uma... Agora ele tá se interessante. encaixando, né? E é o que? Mas O ele Qual é é o a segundo. condição? Sendo a segundo, condição né? de ser o 2, De né? novo. Sendo Então, segundo. assim... Pra ele funciona, né? E, cara, alguns jogadores foi, igual você tava falando, alguns jogadores foi feito para ser o número 2, e alguns, igual você falou, não aceitam isso. Um jogador que aceitou isso muito bem foi igual o Paul Gasol. O Paul Bom Gasol exemplo. era o Bom número exemplo. 1 no Grizzlies, lá, quando ele jogava no Memphis, era a estrela do time, mas é igual eu falei, Não ia dar você em vai, nada, né? vai dar em nada, É. aí você vai para Los Angeles e o Kobe é Kobe, né? Então, assim, é quase inevitável E que você vai já ser era o número uma 2. lenda, né? Mas você já entra com essa mentalidade, beleza, eu tô aqui pra ajudar ele ser o melhor Kobe E ele Bryant. foi fundamental. Ele jogava pra Pô, cacete, Em cara. 2010 eu fiquei muito E aí ele puto. não é nem um coadjuvante, ele era um Ele protagonista era do muito time. importante, mano. Ele jogava demais. Ele era Nossa senhora. protagonista. Otávio Neto, uma salva de palmas. Bom demais, hein? Que resenha. Ô, brabo! Passou rápido, hein? Ô, brabo, ô, muito brabo. rápido, Cara, muito obrigado impressionante. pela Pô, eu que participação. agradeço, cara. Você é Foi monstro, a rápido gente mesmo. deseja todo sucesso pra você. A gente te acompanha, a gente é fã do teu trabalho. Com certeza. E, Obrigado, pô, cara. recado final aí pros nossos canalhas seguidores. Ah, grandes canalhas, ó. Pô, primeiro, obrigado. Tamo Já junto, viu? fazia tempo que eu tinha que aparecer aqui. É verdade. Consegui dessa vez aceitar o convite e tamo junto. Podem me convidar sempre. Prazerzaço estar aqui pra falar de basquete, de NBA. Eu sou um grande nerdola de todos os esportes, mas NBA é uma parada que mora muito no meu coração.
esteja eu narrando ou não, eu vou estar sempre acompanhando, vou estar sempre assistindo, sempre torcendo, sempre sofrendo com o nosso Boston Celtics, para variar. E, cara, parabéns pelo trabalho de vocês, eu tô sempre acompanhando também todos os vídeos, todos os podcasts, tudo que vocês produzem para as redes sociais também. Tá fantástico e é isso. Tamo junto. Muito obrigado. Ó, ele falou em podcast, lembrando que compartilha aí pra geral, que a gente tá no Spotify também, né? A gente tá lá com o Central Arena e com o Central Live Show também no Spotify. Então você pode estar fazendo o seu rango, o seu churrasco, como o Otávio Neto faz, e ouvindo também. Eu ouço muito na corrida. Aí, quando ó. eu tô correndo, aí não dá pra assistir, né? Aí é só ouvindo. Espalha pra geral. Dá o like nesse vídeo, compartilha essa mensagem, se inscreve se você não for inscrito e é nóis, até o próximo. Tem vídeo todo dia aqui nessa bagaça. Every day. Tamo junto.